Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês 10 tópicos para aquele investidor que quer começar a investir em ações de boas empresas e pagadoras de dividendos. Não dá para deixar de lado essa análise para que você possa fazer então a sua melhor escolha de qual empresa investir. Se você gosta do assunto, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo dos próximos vídeos assim que eu lançá-los aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que possamos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Vamos ao vídeo de hoje, investindo em ações do zero. O primeiro item que você tem que levar em consideração é conhecer o segmento da empresa que você quer investir. Quais são esses segmentos? Exemplos: segmentos de bancos, de energia, saneamento, seguradora, telecomunicações, exploração, refino e distribuição, minerais metálicos, holdings diversificadas, automóveis e motocicletas, papel, celulose, etc. Tem alguns outros, mas ficam esses aí como exemplos para vocês. Então, você deve entender como a empresa que você vai investir gera receita, conhecer do negócio dela e entender como esses lucros são gerados, porque é isso que nos interessa enquanto investidores. A empresa só tem condições de pagar dividendos se ela gerar lucros. Então, esse ponto é o primeiro e importantíssimo ponto para você levar em consideração. O segundo parâmetro que você deve considerar, deve ser analisado, é o preço teto ou o preço justo. Nesse vídeo específico, eu vou tratar então do método Bazin, Décio-Bazin, para calcular então o preço teto de uma empresa que eu vou pegar aleatoriamente aqui. Se você não assistiu os vídeos, eu tenho aqui no canal também como calcular passo a passo o preço justo de uma ação pelo método de Graham e também pelo método de Gordon. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, vou deixar no card e na tela final desse vídeo, para que você, terminando de assistir esse, corra lá e assista esses vídeos, porque vale a pena você entender, porque a escolha do preço de uma ação deve envolver métodos diversificados para que você possa ser mais assertivo na sua escolha. Vamos então abrir uma planilha aqui, mostrando a vocês como calcular um preço teto, já que estamos tratando desse assunto neste momento. Então, já está aparecendo para vocês aí na tela, do lado esquerdo, uma planilha explicando o método de Décio-Bazin para o cálculo de preço teto de uma ação. Aleatoriamente, eu escolhi a MALI, o Leve 3 ou Metal Leve, como ela é conhecida aí pelos investidores, para nós fazermos então aqui passo a passo o cálculo do preço teto dessa ação. Então eu estou aqui dentro do site do Investidor 10, nós vamos descer a página até chegar aqui na parte de pagamentos de dividendos. Então tem histórico de dividendos, normalmente está em percentual. Eu venho nessa setinha aqui e abro então, clico sobre dividendos pagos. O método de Décio-Bazin fala para nós pegarmos pelo menos 3 anos, de 3 a 5 anos para fazer esse cálculo. Eu gosto de trabalhar com 5 anos em função de que nesse período essa empresa pode ter pago um valor aí fora da rotina dela, do dia a dia. Então, aqui tem até um caso, aqui, por exemplo, em 2023, essa empresa pagou no ano R$ 9,88 de dividendo, destoando dos demais anos, porque aqui
ela fez um pagamento acima dos 100% de payout, que a gente vai entender o que significa também ao longo desse vídeo. Então, nós vamos trabalhar com 5 anos e está explicado a razão, o motivo da gente tomar essa decisão. Então, eu venho aqui no ano de 2025 e vejo que a MAHLE Metal Leve pagou R$ 2,72 nesse ano aí aos investidores. Vou e lanço lá na coluna valor de dividendo pago, sendo então o valor de R$ 2,72. E assim sucessivamente. 2024, R$ 2,36 já está lançado lá. 2023, R$ 9,88. 2022, R$ 4,49. E, finalmente, 2021, nós vemos aqui o valor de R$ 1,47. Então, eu pego a média aritmética dos dividendos pagos ao longo desses 5 anos e divido por 5, né, que é para fazer a média aritmética. Então, eu somo esses 5 valores, divido por 5 e eu tenho, então, aí a média aritmética desses valores, que deu R$ 4,18. Então, agora eu preciso definir. Eu quero ter aí um percentual aí para eu poder investir nessa ação de 4%, 6%, 8% ou 10%. Pazinho usava como padrão esses 6%, mas se você for mais rigoroso, que quiser um retorno maior desse investimento, você então vai levar isso em consideração na hora de fazer o cálculo desse preço teto. Se eu considerar então 4%, eu vou pegar essa média aritmética e dividir por 0,04, que é o que essa fórmula está fazendo aqui para a gente, para chegar então num preço teto de R$ 104,60. Já que se eu quiser ter um retorno de 6%, eu posso pagar no máximo R$ 69,73 por uma ação da Metal Leve, né, da Leve 3. Ou se eu quiser 8%, R$ 52,30. E se eu quiser 10%, pagar no máximo R$ 41,84. Levando em consideração única e exclusivamente esse método, hoje, então, Décio Bazin compraria essa ação, já que ela está, a cota dela custando R$ 35,25, e eu teria aí um retorno maior do que 10% nessa situação deste momento que eu gravo o vídeo. Dessa forma, então, é assim que a gente faz o cálculo do preço teto de qualquer ação, levando em consideração a média aritmética dos dividendos dos últimos 5 anos. Voltando então para a nossa apresentação, nós vamos dar sequência então vendo como é que a gente vai fazer então a análise, quais são os parâmetros importantes de análise. O próximo então, o item 3, é o preço sobre lucro, que é conhecido como PL. O que esse PL significa? O que indica para a gente? Indica em quantos anos você terá os 100% do seu investimento de volta. Por exemplo, eu invisto esse ano R$ 10.000, passado então o valor, nesse caso aqui o PL dessa ação no momento que eu gravo o vídeo, é em torno de 8 anos, passado 8 anos eu retomo então esse valor que eu investi nessa ação. E o PL é aceitável quando ele está aqui em ações brasileiras entre 10 a 12 vezes. Esse caso aqui está em torno de 8, então é aceitável no caso da nossa análise aqui, levando em consideração essa regra geral. Esse é um terceiro parâmetro importante, temos mais, vamos para o quarto. O preço sobre valor patrimonial, que é conhecido P sobre VP. O P sobre VP
indica para a gente, quando ele é menor que 1, essa empresa está sendo vendida pelo valor menor do que ela vale, do que o valor real dela. O P sobre VP igual a 1 indica que ela está sendo vendida no preço justo, quanto ela vale no seu valor real. Quando o P sobre VP é maior que 1, indica que a empresa está sendo vendida acima do seu valor real. A observação que eu faço aqui é porque isso varia muito de empresa para empresa. Eu não posso tomar minha decisão olhando única e exclusivamente o P sobre VP. Eu tenho que ver todos esses parâmetros para ver se realmente vale eu investir na empresa ou não. Dito isso, né, a gente dá sequência aí, vendo que a gente tem também, além do P sobre VP, a gente tem o dividendo yield, né, que está sendo pago aí nesse momento por essa empresa, que é de 7,91%. Então, são essas informações que a gente tem inicialmente da empresa. Cotação, variação nos últimos 12 meses da cota, ela valorizou 29,25%, o PL, o P sobre VP, o dividendo yield. Quinto item a ser analisado, o retorno sobre patrimônio líquido, é conhecido como ROI. Todas as vezes que o ROI está acima de 10, de 15%, é considerado, então, um ROI muito bom dessa empresa. O retorno sobre patrimônio líquido está bacana, está legal. Nesse caso aqui, a gente analisar o ROI dessa empresa, a gente vê que ela está em 66,51%. Então, está bem acima dos 15%. É considerado, então, um ROI muito bom, um ROI excelente aí. O outro item, então, item 6, é a dívida líquida sobre o patrimônio. Dessa maneira, então, você tem que dar uma olhada nesse ponto também. O ideal é que ela seja menor do que 1. E quanto menor, melhor. No caso dessa empresa que nós estamos analisando, você percebe que ela está 1,04. Ela está, então, um pouquinho acima de 1, essa dívida líquida sobre o patrimônio. Se você está gostando do assunto, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que possamos atingir mais pessoas e o YouTube possa notificá-lo dos próximos vídeos assim que eles foram lançados aqui no canal. Dessa maneira, então, vamos dar sequência ao nosso vídeo. O outro item, outro parâmetro, o parâmetro 7, que você deve verificar, é se essa empresa ela paga dividendos ao longo dos anos, dividendos recorrentes. Nesse caso aqui, a gente vê que há uma recorrência no pagamento de dividendos. 2020, a gente sabe que foi um ano atípico em função da pandemia do Covid-19. Dessa maneira, ele pagou menor. Então, a situação atípica, de uma maneira geral, veio pagando sempre com recorrência esses dividendos. Então, isso é um ponto também muito importante para você verificar antes de tomar a decisão de investir em qualquer ação, qualquer setor de qualquer segmento. Item 8. Verificar o lucro da empresa nos últimos 5 ou 10 anos. Quanto maior o tempo que você levar em consideração, tanto melhor para a sua análise. Então, a gente vê aqui o lucro líquido, ele tem sempre o quê? Crescendo, oscilando, variando, mas sempre tendo aí um lucro líquido ao longo desse período. A receita líquida também a gente consegue ver ela aumentando ao longo do tempo, o lucro líquido também oscilando, mas sempre tendo esse lucro, que é o que nos interessa para nós que somos investidores ou viermos a ser investidores dessa empresa, porque através do lucro ela paga um percentual para a gente que chama payout. Nós vamos entender um pouco mais também aí adiante, né? O payout é um percentual
do lucro que a empresa se dispõe a pagar aos seus investidores. 9. Outro ponto importante que eu tenho que olhar é essa empresa ela trabalha alavancada, se ela trabalha com uma dívida alta. Então, eu tenho que olhar a dívida líquida sobre o EBITDA. Ele tem que ser menor que 3, e quanto menos alavancada, quanto melhor será essa empresa estará menos alavancada. A gente consegue ver aqui que, nesse caso, a dívida líquida sobre o EBITDA é de 0,91. Menor que 3, ótimo. Então, de 0,91 ele está excelente. Então, essa empresa não está trabalhando com índice de alavancagem arriscado para nós investidores. Outro ponto, o 10º e último, mas não menos importante, é que todo investidor precisa ler o RI. A relação com o investidor é um relatório emitido mensalmente pelas empresas. E aí, nesse relatório, a gente tem diversas informações importantes que vão nos balizar para podermos ver se essa empresa continua valendo a pena investir, ou se eu não sou investidor nela ainda, vale eu iniciar os investimentos, os aportes nessa empresa. Traz, então, informações sobre a empresa, a evolução do setor automobilístico, que é o caso dessa empresa que faz peças automotivas, para carros, caminhões. Então, é o setor dela, setor chamado cíclico. E a gente vê aí também que ele traz informações sobre desempenho econômico, financeiro da companhia, relações com os investidores e mercado de capitais, auditores independentes, declaração da diretoria, agradecimento, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. E isso, com todas essas informações, eu vou ver se os fundamentos estão legais para que eu possa fazer o investimento nessa empresa ou não. Então, se você, antes de fazer investimento em ações de quaisquer empresas, tomar isso aqui minimamente como base para a sua análise e tomada de decisão, você vai estar à frente da maioria dos investidores que estão na Bolsa de Valores hoje em dia, porque através disso você vai fazer investimentos em boas empresas, pagando um bom preço e vai fazer com que o seu dividendo yield on cost seja maior ao longo de um prazo determinado. Então, lembrando, todas as vezes que você tomar a decisão de fazer um investimento na Bolsa de Valores, você deve tomar essa decisão com um dinheiro que você possa deixar a longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Faça sua reserva de emergência antes de investir na Bolsa. Tomou a decisão de investir, toma esses parâmetros, leve esses parâmetros em consideração para que você possa, então, fazer excelentes investimentos nas melhores empresas que a gente tem listadas na Bolsa de Valores brasileira. Voltando aqui, então, vamos abrir agora aqui a página do Investidor 10 para nós fazermos, então, uma visão panorâmica geral dessa empresa e o que o Investidor 10 traz de informações para a gente. A cotação, no dia que eu gravo esse vídeo, dessa empresa MAHLE Metal Leve, a Leve 3, está a R$ 35,25. A variação nos últimos 12 meses dessa cota, que está representada por esse gráfico aqui, foi de 36,35% ao longo, então, desse ano, desses 12 meses. O PL 8,11%, o P sobre VP 5,39%, o dividendo yield 7,87%. Vem o gráfico das oscilações da cotação ao longo dos anos aqui, para a gente poder fazer uma análise de como está o comportamento da oscilação dessa cotação
As rentabilidades em 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 até 10 anos. Informações aqui importantes, onde eu peguei o ROI da empresa, está aqui, que eu mostrei para vocês ao longo do vídeo, né? Todas as informações aí estão aqui para gente. Quando eu precisar, eu recorro à minha tomada de decisão. Margem líquida, o payout aqui, ó, quanto ela está pagando. O atual é de 62,89%, como a gente falou para vocês. Então, todo o lucro, ela pega 62,89% e distribui para os seus acionistas, para aquelas pessoas que estão investindo na empresa. Já teve 58, lá em 2023, o que eu falei para vocês, teve um não recorrente, ela tinha um caixa e resolveu pagar além do lucro daquele ano. Pagou quase o dobro do valor de rendimento que ela teve. Isso pode acontecer e é exatamente por isso que a gente tem que pegar uma média aritmética de mais anos para poder eliminar essas distorções que esses não recorrentes pode trazer para a gente o preço teto de uma ação. Descendo mais um pouco, né, trata aqui empresa com mais de 5 anos de bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, nos últimos 5 anos, empresa possui ROI acima de 10%, empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões de dólares. Né? Então, tem todas essas informações aqui para a gente analisar. O histórico de dividendos, que é importante para a gente ver a recorrência. Lembrando que normalmente vem em percentual, quando eu quero ver em valor em reais, eu passo para o dividendo pago. Então, vem assim, eu transfiro aqui para esse ponto, onde eu vejo valores em real pago por ano de dividendos. Tem o gráfico de barras e tem também a tabela aqui para a gente poder fazer a nossa análise. Normalmente, né, o radar de dividendos, a gente consegue ver aqui também, é uma empresa que paga normalmente em janeiro, abril, maio, novembro e dezembro de cada ano. Temos aqui também, né, o payout, como é que ele oscila ao passar do tempo, ele varia a cada ano. A empresa sempre indica isso aí para a gente. Nós já aprendemos a calcular o preço teto pelo método Bazinho, eu mostrei no vídeo para vocês. E aqui ele faz a comparação entre empresas semelhantes, do mesmo segmento da Leve 3, para que a gente possa tomar a decisão de investir nessa ou naquela empresa, dependendo da situação dela no momento. Aqui faz uma comparação também com os outros índices, quanto que foi a variação da Leve 3 frente ao Ibovespa, sempre frente ao IFIX, que é o índice voltado para fundos imobiliários, referente ao CDI, a inflação, que é o IPCA, small caps, empresas, ações pagadoras de dividendos, um ETF IVVB11. E aqui mostra que se eu tivesse investido R$1.000, quanto que eu teria lucrado aí nos últimos 5 anos, né? Quanto que teria variado esse valor investido nessa empresa. Então, aqui em 5 anos, se eu tivesse investido R$1.000 lá no início desse período, eu teria hoje R$3.399,30. Aí fala aqui, ó, quem não conhece a empresa, quiser saber, conhecer sobre a empresa, traz todas as informações dela aqui. No momento que você for investir, é importante fazer essa leitura para fazer a compreensão, que é o item 1 que eu falei com vocês aí. Então, aqui, mais informações, né? Valor de mercado, valor de firma, número total de papéis, né? Então, traz essas informações que são também importantes para uma análise e uma tomada de decisão em investir ou não numa determinada empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que possamos assim fortalecer esse canal e mostrar para o YouTube que esse assunto é relevante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas, para que esse conhecimento possa chegar até elas
também. Obrigado pela atenção de vocês, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!